De volta aqui no Política Cruzada deste domingo. O Supremo Tribunal Federal formou na quinta-feira passada maioria para criminalizar a homofobia no país. 6 ministros votaram a favor de enquadrar o discurso de ódio e a violência contra a população LGBT na lei do racismo. O julgamento começou em fevereiro e foi retomado na semana que passou com as manifestações da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Fux, também favoráveis à criminalização. Com esses 2 votos, ficou formada a maioria, com os votos de Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, além do relator, o ministro Celso de Mello. O julgamento, porém, foi suspenso e será retomado no dia 3 de junho. Até lá, ainda não está valendo a decisão, cuja pena prevista por lei é de 1 a 5 anos de prisão. O repórter Flávio Soares mostra agora quais são os crimes e as penalidades previstos na lei de racismo, que agora poderão ser equiparados também para os casos de homofobia. Os crimes de racismo são definidos pela Lei nº 7.716, de 1989. A lei estabelece que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É crime impedir alguém a qualquer cargo público ou impedir alguma promoção profissional, negar emprego em empresa privada ou deixar de fornecer equipamentos necessários ao empregado, dificultar a promoção profissional ou dar tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, impedir acesso a comércios, negando de servir ou atender o cliente, recusar matrícula de aluno em escolas públicas ou privadas, impedir acesso em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público e também em salões de cabeleireiros, barbearias ou casas de massagem. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais. Impedir o uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Impedir ou dificultar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. As penas vão desde a perda do cargo, nos casos de servidores públicos, até o pagamento de multa e prisão de 1 mês a 5 anos, dependendo da situação. O texto original foi publicado em 1989, mas já sofreu várias alterações. Todas elas estão em vigor e agora também valerão para os casos de homofobia. Tá aí, então, muito obrigado, Flávio. Professora, vamos falar um pouquinho disso. Quais são as práticas que agora poderão ser consideradas como homofóbicas e, por isso, crimes? Isso é, se de fato tudo acontecer, né? Tá. Olha, primeiro a gente precisa entender o que a gente quer dizer com homofobia, né? Sim. A fobia quer dizer medo de pessoas homossexuais, mas na verdade o que traduz esse sentido são comportamentos, aquela pessoa que discrimina, que fala frases ofensivas, então, xingamento, usar a palavra viado como xingamento, a palavra sapatão como xingamento, utilizar como ser homossexual significa ser uma pessoa menos valiosa, significa dizer que, usar a expressão homossexualismo dizendo que é doença a homossexualidade, que deve ter cura, e aí até as formas mais graves de violência física, de espancamento, desde então ofensas verbais, proibição de expressão de afeto em locais públicos, é um bar dizendo, olha, proibimos manifestação de afeto homossexuais. Então, desde comportamentos, práticas comerciais, até comportamentos agressivos. Isso existe? Isso existe muito. Existe. Infelizmente existe muito, né? A gente em todos os âmbitos, em todos os lugares, você vê práticas como essa. Pessoas que eu me recordo que bem no início do ano, quando começou um debate sobre liberação de armas, etc., de ter tido um rapaz, inclusive universitário, dizendo agora está liberado matar viado. Sim. Né? Então olha que coisa horrorosa. Um universitário. Nesse que ponto século, nós chegamos, né? Então existe sim. E muito disso também, Luciano, entendo eu, que o próprio comportamento do presidente da República durante a campanha, ele deu declarações extremamente polêmicas nesse sentido. A gente observa ali uma ala no Congresso Nacional muito conservadora, próxima do governo, que também quer evitar entrar nessa discussão ou quer entrar nessa discussão de forma até pejorativa com relação à homofobia.
Mas o comportamento da sociedade também precisa mudar, né? De nada adianta a gente colocar no papel e colocar na lei, claro que isso é um instrumento importantíssimo no nosso sistema democrático, republicano, mas a sociedade precisa mudar o seu comportamento e a cultura do brasileiro também precisa mudar. Agora, as declarações do presidente da República acabam, nessa atual conjuntura, prejudicando essa ideia, né? É que a gente já vive num país extremamente violento. O Brasil é violento por natureza. Nós temos inúmeras, incontáveis belezas naturais e vários pontos positivos, mas a gente vive num país que é extremamente violento. Nós temos uma média anual de 60 mil homicídios. Configuramos aí, estamos nos primeiros lugares do ranking mundial de assassinatos de LGBT, de transexuais. Então a gente está com números muito assustadores. E em tempos onde se prevalece o discurso de ódio, de intolerância e uma bancada conservadora ganha tanto destaque, e aí se reforça aquele comportamento que já está muito enraizado do preconceito, do machismo, da homofobia. Eu acho que é um comportamento que ele sempre existiu. Mas com esse reforço do discurso da intolerância, os passos lentos que a gente estava dando para a humanidade evoluir acabou virando um retrocesso. Então, eu acho que existe uma parte da população e que acaba ficando meio cega nessa de seguir determinados discursos, né? Aquela coisa do fanatismo, que elas param. Então, elas se trancam numa caixinha e ficam presas àquele pensamento que é tão marcado de séculos e séculos passados. O ser humano, ele custa a querer acompanhar a evolução da humanidade. E o que a gente vê, na verdade, para mim, é uma pausa na evolução, né? A gente tem acompanhado isso muito de perto, tanto no programa, no Cidade Alerta Minas, que a gente traz casos absurdos. Sim. Temos casos aqui na nossa região de gays que foram agredidos, de travestis que foram espancadas e tiveram que ficar semanas internadas aí na UTI, lutando pela vida. É uma realidade que, como eu falo, ela é esfregada na nossa cara todo dia. Existem pessoas que buscam melhorar o seu comportamento como ser humano e evoluem o pensamento, entendem que, na verdade, são seres humanos, apenas isso, não diferem nada da gente, mas existe muita pessoa que está presa a essa bancada conservadora e parece não querer mudar. Professora, qual é o primeiro passo na mudança do comportamento da sociedade? Bom, a primeira coisa é as pessoas começarem a se preocupar com a própria vida. Né? Eu sou o que eu sou e pronto, o que você é não me interessa. A gente brinca muito e fala, olha, se você não foi o noivo, não se incomode com um casamento gay, né? Porque só quem foi pedido em casamento tem que responder. Então, a primeira coisa é a gente ter essa preocupação e perceber que a condição humana, o ser humano, nós vivemos um momento em que basta ser humano para ter direitos. Já vivemos momentos diferentes e que tudo é cultural. Se você for lembrar lá no passado, lá na Roma, na Grécia Antiga, a homossexualidade era padrão, né? Então, tudo é uma questão de cultura. Eu acho que o que falta é educação. O que falta é leitura, o que falta é conhecimento em história. E vivemos um momento que, infelizmente, o nosso governo distrai a atenção das pessoas com falas homofóbicas, machistas, racistas, para que outros temas mais importantes e mais desgastantes não sejam tratados. Eu acho que é aquele momento em que o discurso acaba escondendo uma fala machista, com o aval de que é a minha opinião. Não é a sua opinião. Se ela fere o direito do outro, ela não é opinião. Tem que tomar muito cuidado com isso, né, professora? Não, do que é a opinião, a liberdade de expressão. Existe uma diferença entre a minha opinião e preconceito. Isso. Né? Quando a sua opinião fere alguém, a sua opinião desmerece alguém, pelo que ela é, será sempre preconceito. Então, o que uma pessoa é, jamais pode ser objeto de discriminação e nem da opinião de ninguém, porque não cabe a mim julgar, comentar ou analisar o que uma pessoa é. Agora, essa decisão do Supremo Tribunal Federal ainda, claro, formou maioria, mas o julgamento será retomado só em junho, então ainda não tem força nenhuma legal no país. A despeito disso, existe um projeto no Congresso Nacional que agora avançou nessa semana, inclusive, coincidência ou não, foi às vésperas da discussão no Supremo, né? Foi aprovado na CCJ do Senado, para poder tornar isso lei no país. Agora, gente, não passou da hora da gente entrar nessa discussão? Veja, essas duas ações, são duas, né, que discutem o caso no STF, uma de 2012 e outra de 2013. Hoje, é nessa semana que o STF resolveu se debruçar sobre isso. E, enquanto isso só aconteceu, na verdade, porque o Congresso Nacional se omitiu. Né? E por que isso? As pessoas não querem entrar nesse tema? Não é uma polêmica que as pessoas querem deixar à margem? Na verdade,
a gente tem um Congresso omisso. Basta a gente lembrar que 2 grandes decisões do STF importantes, uma sobre as uniões homoafetivas, e que depois a gente teve o casamento homoafetivo pelo CNJ, e a outra sobre a identidade de pessoas trans, que agora é cartorial, teve que ser pelo STF. Pois é. Por quê? Porque nós temos um Congresso omisso, que prefere não debater esse tipo de assunto, porque vai desagradar um eleitor aqui, um eleitor ali, e porque eles não estão interessados com a condição de vida e qualidade de vida das pessoas, né? Não interessa ao político brasileiro isso. E infelizmente, e eu acho isso infelizmente, tá, Danilo? Gente, eu acho infelizmente que o STF tem que fazer isso. Não é papel do STF, não. Sim. Isso tinha que ter sido feito pelo parlamento. Que foi uma grande polêmica, inclusive, das pessoas discutindo a legalidade ou não dessa votação, porque não seria papel do STF fazer tudo isso. Mas é o que a gente tem acostumado também. Quando um órgão falha, o outro tem que assumir a responsabilidade. Quando alguém é omisso, outra frente tem que ser tomada. Mas é que tá, o nosso Congresso Nacional anda tão omisso que é isso que a professora está falando. O STF está tendo que assumir responsabilidades às que não lhe competem, dele. né? Exato. E assim, é um tema de extrema relevância e mesmo assim o STF deixou esse assunto cozinhando o galo lá há muito tempo. E agora que resolveu colocar em discussão. Mas o que acontece de fato? O que precisa para isso gerar algum efeito prático na sociedade? Qual é o cenário jurídico, político disso agora, professora? Bom, assim que a decisão for tomada, ela passa a valer para todo mundo. Então, se em 3 de junho a gente tiver a finalização da decisão, ela é publicada. Depois de publicada, ela gasta um prazozinho de 1 mês para publicar, aí ela passa a vigorar. Se antes disso o Congresso Nacional aprovar a norma, for para a sanção do presidente, o presidente sancionar, vai prevalecer a norma publicada pelo parlamento. A gente precisa entender que essa decisão do STF ela vai ser uma decisão temporária. Isso. Por que temporária? Até que o Congresso faça a legislação acerca do tema. Então, ela sempre tem essa natureza, que pode ser melhor, que pode ser pior. É sempre um risco, mas vai ser até esse momento. Porque aí passa a valer o que o Congresso discutiu, né? E que a gente não sabe o que pode... Daqui a pouco a gente vai entrar nessa discussão também, porque tem polêmica nesse texto que já foi aprovado na CCJ. A professora tem uma opinião sobre isso, a gente vai discutir aqui. Mas antes disso, eu quero trazer uma reportagem aqui preparada pelo Vinícius Lemos, o nosso repórter. Inclusive, a matéria foi ao ar no Cidade Alerta Minas, né, Luciana? Que mostra exatamente essa vitória contra o preconceito. O jornalismo da TV Paranaíba já mostrou aqui vários casos de assédio, de violência contra a população LGBT e o repórter Vinícius Lemos foi repercutir essa decisão com essas pessoas. Vamos assistir. Em junho de 2013, o Gilvan foi agredido por 2 pessoas com chutes e pedradas no bairro Morumbi, quando ele chegava em casa. As agressões, segundo ele conta, tinham motivação homofóbica. A minha agressão foi regada a xingamentos, chutes no rosto, pedradas, que me fizeram perder 26 dentes, 3% de massa cefálica, ter o maxilar quebrado em 3 lugares, o olho afundado, perder um rins, ficar 1 ano e 4 meses fazendo tratamento psicológico contra o ser masculino. E até hoje eu sinto medo. Em março desse ano, um dos suspeitos foi julgado e a pena por homicídio tentado foi de pouco mais de 5 anos. Foi muito pouca a pena. O que acontece? Ele pegou 5 anos e 6 meses de prisão. Aí, como ele cumpriu 1/3 da pena, ele já está solto, está na rua. E eu? Pois condenações de crimes como esse poderão ser mais pesadas. A maioria dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou que a homofobia é crime, equiparando as penas por ofensas a homossexuais e transexuais às previstas na lei contra o racismo. O Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso, integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. Em um caso como o de Gilvan, a pena pode ser agravada pela homofobia, além, claro, do homicídio em si. Discriminação significa tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente similar. A discussão no Supremo Tribunal Federal começou entre os anos de 2012 e 2013 por meio de 2 ações. Uma movida pelo Partido Popular Socialista e outra movida por uma associação LGBT. Agora a gente teve um tipo de desfecho em relação a essa discussão em si. Agora, no Congresso Nacional também corre um projeto de lei que visa criminalizar, visa colocar na lei de racismo
discriminação por conta de orientação sexual e também discriminação por conta da identidade de gênero. Esse projeto de lei, esse texto, ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, é preciso uma discussão, então deve demorar um pouco mais. Nós estamos diante de uma situação emergencial, em que crimes e agressões cometidas contra estes grupos vulneráveis, objetos dessas ações que estamos apreciando, segundo os números, são superiores àqueles registrados em outros países. Portanto, esta é uma decisão que não pode mais ser protelada. Tá, então, muito obrigado, Vinícius. Professor, os exemplos são vários, agora a gente tem que deixar uma distinção muito clara aqui. O que a gente está discutindo e que essa decisão do STF discute é a questão do racismo, né, que vai se equiparar ao racismo. Isso não inclui a violência, a agressão física, porque isso já sempre foi e continua sendo crime, independente se é LGBT ou não. Isso enquadra em lesão corporal, nos outros crimes, agressão e tudo mais. O que o avanço que está dando, a sociedade está dando agora, é no sentido do preconceito, né? É aquilo que é a injúria, quando a pessoa se sente ofendido, não é isso, professor? É que às vezes você tem uma ação física que a gente não entende exatamente como uma agressão, por exemplo, uma cusparada. Sim. Então isso acaba sendo uma ação que ela é fruto do preconceito. Certo. Então a gente precisa entender certas práticas, por exemplo, uma pessoa jogar uma cerveja numa pessoa. Sim. Então conforme o contexto, você pode ter uma ação física, né? Acompanhada de uma fala, acompanhada de uma expressão. Então a ideia do que venha a ser a ofensa que caracterize um crime é nesse sentido, é aquela que expressa um preconceito. É bom para a gente deixar isso bem claro, para que as pessoas entendam todas as gamas de ações que possam vir a ser configuradas como práticas passíveis de crime, ser configuradas como crime. O que me preocupa, na verdade, é a interpretação disso. Isso. Porque a gente já vive um momento onde a interpretação, ela altera completamente o curso de um processo. Isso é verdade. Né? E aí muito me preocupa, se ela não ficar muito bem descrita, a questão de chegar na hora de fazer o registro, não, mas isso não é. Sabe, é mais um processo de desamparo à comunidade LGBT. Isso é perigoso. A gente corre sempre esse risco. Por quê? Querendo ou não, Luciana, sempre a gente vai estar na mão do judiciário nesse sentido interpretativo. Sim, E é muito complicado porque são pessoas, são seres humanos também, né? E você não muda uma pessoa só porque a lei mudou. Quem dera tivesse uma chavinha. Então, na verdade, é importante do ponto de vista pedagógico essa ação que o STF tem, essa divulgação maravilhosa que a imprensa está fazendo, porque tem um caráter pedagógico. Porque, sinceramente, eu não acho que seja a criminalização em si que transforma as pessoas. Ela pode intimidar um pouco, mas eu acho que é o efeito pedagógico da divulgação do fato de que ser homofóbico passa a ser crime. Talvez isso tenha mais impacto do que cumprir a pena em si. Isso. É aquela equiparação de dizer que o brasileiro só aprende quando dói no bolso. É a questão do só aprende agora quando sabe que pode vir a ser preso caso cometa esse ato. A cabeça não vai mudar. Ele só vai passar a ter medo de ser detido. O cidadão de bem não vai querer ir para a cadeia, né? E o telespectador fez um comentário bem nesse sentido aqui da Luciana. Eu vou ler pelo nosso Facebook. O Marcelo Bezerra França diz: igual radar. O cara freia e depois sai voando. O problema não é a lei, é cultura. Respeitar diante das autoridades e não deixar provas é uma coisa. Outra é o comportamento. Exatamente. Marcelo falando. Excelente. É exatamente o grande impasse nesse momento, né? A gente conseguir educar tanto as crianças, mas principalmente os adultos, para que haja o respeito. Exato. É uma palavra tão simples, é uma coisa tão besta, né? Respeito. É apenas respeitar. Sabe o que eu acho pior, Luciana e Danilo? É que muitas vezes é no seio familiar o problema. Sim, e aí você não vai denunciar seu pai, você não vai denunciar sua mãe. E é nesse ambiente que é um ambiente mais perverso muitas vezes. Porque é onde a pessoa deveria ser acolhida, né? Deveria ter o seu carinho e ela não tem. É desamparada, expulsa de casa, agredida. Exatamente, agredida. Ou no ambiente de trabalho. Né? A homofobia, ela acontece, não é muito no meio da rua, não é passando pela rua, ela acontece em ambientes em que não deveria se ter esse tipo de desconforto. Então, no trabalho, é na escola, é na família. De forma velada? De forma velada. Quantas vezes você não escuta uma frase assim, como alguém faz alguma coisa para o outro? Seu viado.
como se isso fosse ofender alguém. O que eu estou dizendo? Que ser viado é algo pejorativo. Então é isso que é horrível. E né? é uma desconstrução diária. Porque às vezes a gente fala isso e não percebe. Porque em dado momento essa discussão não era tão aflorada, não se tinha essa consciência e isso passava a ser comum. As pessoas foram acostumadas a isso. Exato. Aí você fica com aquilo, né, dentro de você e às vezes nem reflete a maneira de pensar. Quando fez, se dá conta. Né? É uma desconstrução, na verdade. Exato. Mas isso é o importante. E o importante, por isso que eu te falei que eu acho que o efeito pedagógico é o mais importante. Sim, sem dúvida. E a mídia, eu acho que a mídia cumpre um papel melhor que qualquer sistema judiciário na democracia. Porque ela vai alertando as pessoas do fato, vai passando chamados para o fato, vai passando eventos sobre aquilo e as pessoas vão começando a refletir. Porque é muito normal, né? Você falando, olha, parecendo uma menininha, isso é coisa de bicho. Tá de blusinha rosa. Isso. Nossa. E isso ser visto como normal. Então, a partir do momento em que eu começo a perceber que isso pode ser enquadrado como uma prática criminosa, eu começo a cuidar da minha fala e, ao cuidar da minha fala, daquilo que eu penso também. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre vestir rosa e vestir azul, tá bom? Mas a gente vai tomar um cafezinho agora, vamos fazer um pequeno intervalo comercial e na volta continuamos aqui com essa discussão aqui com as nossas convidadas. Um minuto só.